Fala, meus amigos! Boa tarde! Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 21 de junho de 2020, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 16 horas e 19 minutos. Bom, estou gravando uma série de vídeos e eu vou falar sobre o desgoverno e a safadeza, parte 1. Já eu falei, fiz outro vídeo que era a safadeza presidencial. Para não ficar um nome igual, eu botei o desgoverno e a safadeza. Bom, vou fazer dois vídeos, a parte 1, vou fazer a parte 2 também. Eu vou ler duas matérias. Primeiro eu vou ler essa matéria aqui, e na parte 2 eu vou ler a matéria falando sobre a ala católica. No caso, uma parte dela. Olha só. Desgoverno gastou mais de 30 milhões em rádios e TVs de pastores que apoiam Bolsobosta. Por Bruno Fonseca, Mariama Correia, da Agência Pública. Mais de 30 milhões. Esse é o valor que a Secretaria de Comunicações da Presidência, SECOM, gastou em campanhas veiculadas em rádios e TVs de líderes religiosos que apoiam Jair Bolsobosta. Segundo o levantamento da agência pública, o desgoverno pagou com verba pública ações publicitárias em 5 veículos ligados a pastores e igrejas evangélicas que se reuniram com o Presilício no início de junho em Brasília. Tá entendendo por que esses pastores estão apoiando esse cara? Na ocasião, os líderes se encontraram com Bolsobosta para interceder pela nação e levantar um clamor pelo Brasil, como afirmou Silas Maracutaia, um dos organizadores do encontro. Gente, onde tem ratazana, esse mestre Splinter do mal está junto. Onde tem ratazana, o mestre Splinter do mal está junto, que é o Silas Maracutaia. O cara só apoia vagabundo, cara, só apoia bandido. Ele é outro bandido. Ele apoiou o Lula, ele apoiou qual é o nome dele, gente? O Eduardo Cunha, o Pezão, o Crivella. Só apoia porcaria. Só apoia lixo. Igual a ele. Agora quer falar mal da esquerda. Porque ele se aproveitou da esquerda quando queria o quê? Queria apoio para ele. Agora ele viu que o Brasil estava envolvido com o antipetismo e estava dando uma de conservadorzinho. Aí o que aconteceu? Agora está apoiando incondicionalmente esse saco de fezes aqui. Para quê? Para que ele quer isso? 30 milhões em rádios e TVs. Para quê? Para poder manter o engano, para manter a pessoa o quê? Presa dentro das igrejas. E eu mostrei no meu último vídeo que eu falei sobre a maior prova de incoerência. Os caras apregou mentiras, não trazem nenhum resultado daquilo que eles pregam, mas querem o quê? Apoio do governo para apoiar, para manter as pessoas dando voto para eles, enquanto eles são beneficiados. E aí o que acontece? Eles praticam todo que é tipo de maracutaia dentro das igrejas, extorquindo os membros. Mas a justiça não faz nada. Por quê? Porque o pastor fala, vote nesse aqui, esse aqui é o enviado de Deus. É brincadeira um troço desse, gente. Mas vamos continuar aqui. Segundo a reportagem apurou, o valor gasto pela SECOM em campanhas nesses veículos equivale a quase 10% de tudo que a Secretaria desembolsou desde o início do governo Bolsobosta. Na semana passada, ela foi incorporada ao Ministério das Comunicações, recriado pelo presidente. Parte do valor gasto cobre os custos das agências de comunicação contratadas pelo desgoverno para desenvolver as campanhas, mas a maioria vai para as próprias redes de TV e rádio, como anúncio publicitário. Segundo a apuração, dos mais de 30 milhões contratados pela SECOM, 25,5 milhões foram pagos aos veículos. Aí aqui estão os valores. Foi 31,3 milhões. A Universal, a Record, 28,6 milhões. Record News, 1 milhão. Rádio Guaíba, 22 mil. Sara Nossa Terra, 741 mil. Assembleia de Deus, 432 mil. Rede Boas Novas, Renascer em Cristo, Fundação Evangélica Trindade, 402 mil. Igreja Internacional da Desgraça, 1,5 mil. Então o que acontece, gente? Só para TV Record, 28,6 milhões.
E o que eles praticam na Universal? Bandidagem. Eles vendem quinquilharias, objetinhos mágicos, pedrinhas de toque, aguinha do Rio Jordão, que não é do Rio Jordão coisa nenhuma, é do Torneirão, tá? Na verdade é a aguinha do Rio Torneirão, óleo de Israel, que não é de Israel coisa nenhuma. Aí eles dizem que tem ainda tem a oferta para amarrar o valente, que dizem que aquilo ali vai dar dinheiro e a vida da pessoa vai ser boa. E as pessoas continuam na miséria e na pobreza. Isso é o quê? É golpe, é enganação, mas eles praticam isso, a maior bandidagem, e a justiça não faz nada. E para que está apoiando esse desgoverno? E vai o que para a rede mentirosa dele? Que a rede é aquela rede que tem muita credibilidade. A rede Record tem muita credibilidade. A Grávida de Taubaté, ET Bilu, olha quanta credibilidade que tem, né? Vai 28,6 milhões. Agora para apoiar o que presta não tem, né? Ai, caramba. A maior parte do valor pago pela FECOM foi para campanhas da rádio e TV Record. Por que será, hein? Controlada pelo bispo de Placebo da Igreja Universal do Reino de Deus. A secretaria pagou mais de 28 milhões para campanhas publicitárias veiculadas na rádio e TV da emissora e na Record News. Desse total, 25,1 milhões foram pagos diretamente aos veículos para custear os anúncios publicitários. O bispo Eduardo Bravo representou o Edir Macedo na comitiva que esteve com Bolsonaro dia 5. A SECOM também pagou 30 mil em campanhas de emissoras filiadas à Rede Record. A TV Pajuçara, afiliada a Alagoas, recebeu 12 mil. Segundo a reportagem apurou, a maioria da verba pública gasta na Record foi para promover a reforma da Previdência, ou seja, para ferrar mais o trabalhador, para não se aposentar, que praticamente como se fosse uma lei de sexagenária, você vai morrer trabalhando, enquanto isso, os ricos, enquanto isso, o pessoal da classe política continuam com os privilégios, e é lá que está o problema, o dinheiro não está faltando, a Maria Lúcia Fatorelli já mostrou isso, eu já mostrei isso em um vídeo meu, tem praticamente 3 trilhões só em reservas. E fora que o Banco Central também ele tem enxugado do sobra dos caixas. Quer entender a crise? Veja meus vídeos anteriores que eu falei sobre a reforma da Previdência. Não era necessário isso. Mas por quê? Colocaram na cabeça, nunca colocaram um contraponto. Para que fizeram isso? Usaram essa mesma verba para ferrar mais o trabalhador. Tem gente que aplaude isso, aplaude esse desgoverno. A reforma da Previdência, ela é uma reforma canalha. Quem perdeu foi o quê? Todos nós. Ana Hickman, que apoiou isso, os artistas, não precisa disso não. Aquela infeliz lá, aquela bandida lá da Patrícia Bravanel, que fica comemorando porque o maridinho dela, que é outro vagabundo, que ajudou a aprovar a reforma da Previdência, eles não precisam disso aqui não. Eles não precisam de aposentadoria não. Mas você e eu precisamos. E para que foi feito? Para poder o quê? Botar na cabeça das pessoas, para ninguém cobrar nada, que a reforma fosse boa, com dinheiro que pago para igrejas, para a Rede Record, que é colocar lá que a Previdência fosse uma coisa boa. E todas as emissoras repetiram a mesma coisa. E ninguém colocou um contraponto, mas olha para onde foi a maior parte do orçamento aqui. Bom, segundo a reportagem apurou, a maioria da verba pública foi gasta na Record foi para promover a reforma da Previdência. O governo contratou cerca de 11 milhões em ações apenas na emissora de Edir Macedo, cerca de 15% de tudo que a SECOM gastou para promover a reforma. A campanha é a mais cara já realizada desde a posse de Bolsonaro, com mais de 70 milhões contratados ao todo. Além de promover as mudanças na aposentadoria dos brasileiros, a SECOM usou a verba pública na Record para veicular campanhas de prestação de contas do governo sobre segurança pública, combate à violência contra a mulher e ações para divulgar uma imagem favorável do governo federal, como a agenda positiva. A reportagem encontrou mais de 700 mil gastos pela SECOM para veicular a campanha na Record, cerca de 12% de tudo que a Secretaria já contratou, para a ação feita para mostrar como cada ato do desgoverno beneficia diretamente o cidadão e faz mudar seu dia para melhor. Isso aí segundo a campanha positiva, né, nesses veículos aí.
A Pública havia revelado que o governo já gastou 14,5 milhões com agenda positiva e manteve gastos bilionários mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Olha aí, né? A reportagem encontrou 510 mil gastos na campanha Dia da Amazônia apenas em veiculações na Record. A ação foi anunciada em setembro de 2019, após críticas internacionais sobre queimadas na floresta amazônica. Segundo o governo, a campanha, que já custa mais de 3,1 milhões, serve para reafirmar a soberania do Brasil em relação ao território e mostrar como o Brasil defende e conserva o bioma. A Pública questionou a FECOM sobre os valores gastos em publicidade em emissoras religiosas, mas não obteve resposta até o final da reportagem. Continuando. Pastor dono de TV e rádio alegou prejuízo financeiro com pandemia. Além do bispo Eduardo Bravo, representante de Macedo na Universal, outras 9 igrejas evangélicas tinham membros presentes no encontro, ou foram mencionadas pelos organizadores da comitiva. Olha aí, outras 9. Um dos presentes foi o apóstolo Esteliono Tevio Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. A igreja é dona da Rede Gospel, uma emissora de TV mantida pela Fundação Evangélica Trindade. Segundo a Pública apurou, a fundação recebeu 402,7 mil da FECOM durante o governo Bolsonaro. Em abril, em meio à pandemia, a Rede Gospel teria feito demissões em massa, alegando dificuldades financeiras, por queda da arrecadação dos dízimos por estar com os templos fechados. Em 2012, o apóstolo Esteliono Tevio Hernandes e sua esposa, a bispa Sônia Hernandes, foram obrigados pelo Tribunal de Contas da TCU a devolver 785 mil aos cofres públicos por fazer uso de repasses do Ministério da Educação à Fundação Renascer. Olha aí, hein? Os representantes de Cristo, né? O dinheiro devia ter sido utilizado para a alfabetização de jovens e adultos. O casal foi preso nos Estados Unidos em 2007, acusado de tentar entrar no país com dinheiro não declarado dentro de uma Bíblia. Aí vão dizer que foi perseguição, que foi o diabo, né? Foi o diabo que colocou dinheiro na Bíblia, né? Foi o diabo. Outro membro da comitiva, o pastor R.R. Suado, que é o Romildo Ribeiro Soares, está à frente da Igreja Internacional da Desgraça de Deus e é proprietário de várias empresas de mídia, incluindo editoras, gravadoras e distribuidoras de filmes, listadas como Rádio e Televisão Modelo Paulista. A Nossa TV recebeu 1,5 mil da FECOM, embora os dados informados pela Secretaria levem a um endereço no Rio Grande do Sul. A Nossa TV tem sede no Rio de Janeiro. O nome de André Bezerra Ribeiro Soares, filho de RR, aparece como sócio na consulta do CNPJ no site Brasil.io, que lista dados de empresas brasileiras. Apesar de não estarem presentes, o pastor Samuel Câmara e o bispo Robson Rodovalho foram citados por Silas Maracutaia na transmissão do encontro. A Câmara é proprietário da Rede Boas Novas, uma TV aberta com cobertura nacional que tem 2 emissoras próprias e quase 100 transmissoras e afiliadas. Recebeu 432 mil da FECOM. Já o bispo Rodovalho comanda a comunidade evangélica Sara Nossa Terra, mantida pela Fundação Sara Nossa Terra. Durante o governo Bolsonaro, a FECOM repassou 741 mil à fundação, cuja estrutura de comunicação inclui a Rede Gênesis, emissora de televisão com abrangência nacional por canais pagos, e a Sara Brasil FM, uma emissora de rádio sediada em Brasília. Comitiva de pastores deve 194 milhões ao desgoverno. Gente. As igrejas e veículos de comunicação ligados ao grupo de pastores que se reuniu com Bolsonaro devem mais de 194 milhões em dívidas com a União. A maior devedora é a Igreja Internacional da Desgraça de Deus, de R.R. Soares. Eu falei isso em outro vídeo, que sozinha tem uma dívida de mais de 145 milhões. A dívida da igreja com a Receita cresceu no ano passado. Eram 127 milhões, segundo dados informados anteriormente à Pública, referentes a agosto de 2019. Além dos 145 milhões de dívidas previdenciárias, valores não pagos referentes a funcionários, como contribuição patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, a editora Graça Artes Gráficas, ligada à igreja, deve mais de 968 mil ao governo. No Brasil, igrejas acumulam dívidas milionárias com a Receita Federal. De acordo com a apuração da Pública, no final de 2019, elas somavam 460 milhões. Mais de 1.200 entidades e grupos religiosos estavam em débitos com o governo. Segundo reportagem do Estado,
Em abril, o deputado federal Davi Soares, do DEM, filho do missionário R.R. Soares, se reuniu com o presidente e o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, para encontrar uma solução para as dívidas tributárias das igrejas. Em 2019, o governo Bolsonaro havia flexibilidade da prestação de contas de entidades religiosas, porque será em igrejas que arrecadam menos de 4,8 milhões deixaram de precisar enviar dados financeiros à Receita pela escrituração contábil digital. Segundo a Pública apurou, igrejas e organizações evangélicas são a maioria entre as entidades religiosas que devem a Receita, e juntas acumulam cerca de 80% do total em dívidas. Além disso, a arrecadação das instituições religiosas vem crescendo ano após ano, bem como o número de entidades registradas na Receita. Ou seja, apesar disso, as arrecadações das instituições elas vão crescendo e as dívidas lá a Receita vai aumentando. Ou seja, para onde vai esse dinheiro? Para fazer o quê? Para construir o império dos líderes. Isso ninguém vê, ninguém faz nada. E o desgoverno está fazendo a mesma safadeza. Alguém devia, vai mudar o Brasil de verdade. Por que não cobram? Por que a gente fala disso? A pessoa vem nos atacar. E ainda se diz ateu. Teve um cara aqui que eu tive que expulsar do meu canal. Jeremias Teles Flores. O cara se dizia ateu. Eu mostrei a safadeza do presidente e o cara veio me atacar. Esqueceu, se dizia ateu. Isso não é ateu, isso é um babaca. Isso é um moleque. Porque ele esqueceu dessa safadeza aqui que o presidente está fazendo, protegendo, blindando as igrejas evangélicas, apesar do que da arrecadação dela estarem crescendo, porque a crise praticamente não entra nas igrejas. Só em algumas que, por causa dessa pandemia aí. Mas a maioria tem muitas aí que estão só crescendo. E o que ele faz? Ele vai, empurrando com a barriga. Tá? Donos de emissoras católicas prometem mídia positiva, troca de anúncios. Encontros do presidente da República com líderes religiosos cristãos se tornaram prática recorrente do governo Bolsonaro. Eu falava, muito tempo atrás, querem transformar isso aqui numa teocracia. Olha aqui, No dia 12 de abril, domingo de Páscoa, o presidente participou de uma live com católicos e evangélicos, incluindo Iris Abravanel, escritora e esposa de Silvio Santos, que é outro bosta, dono do S Besteira, pastor Silas Maracutaia, o padre Reginaldo Manzotti, que é aquele maluco, e o deputado federal Marco Feliz Nuanos. O encontro foi transmitido nas redes sociais do presidente e pela TV Brasil, que é uma emissora estatal. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos contestou o uso da emissora pública da Justiça, alegando proselitismo religioso na transmissão. Lógico, né? Durante a videoconferência do dia 21 de maio, com participação de Bolsa Bosta, padres que controlam emissoras católicas de rádio e TV, ofereceram mídia positiva das medidas de enfrentamento no novo coronavírus em troca de anúncios e trocas do governo federal. O caso veio à tona em reportagem do Jornal Estadão, que mostrou o repasse de 4,6 milhões da SECOM para emissoras de TV ligadas a grupos religiosos no ano passado. Após a reportagem, comissões da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, afirmaram em nota que não organizaram e não tiveram qualquer envolvimento com a reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, representante de algumas emissoras de TV, e a Inspiração Católica e alguns parlamentares, e que a Igreja Católica não faz barganha. Então eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Bom, aí, gente. O desgoverno é safadeza. Aí. Demorou, eu sei que demorou isso aqui, mas eu tinha que falar isso aqui, gente. Trazendo informação, tem gente que não vai ler. Eu li tudo que pra você, gastei meu tempo, minha garganta tá doendo, pra você ver um pouquinho. Agora, quer confirmar? A reportagem tá na descrição do vídeo. Minha garganta tá doendo. Já gravei uns 2 vídeos aqui pra trazer informação pra você. Simples. Aí quer vir aqui me xingar? Eu tô gastando meu tempo pra ajudar vocês, pra informar, para conscientizar. Lembrando, não estou mandando ninguém ser de esquerda, embora eu seja. O que eu estou chamando você é a reflexão. Tudo bem? Então estou chamando você a reflexão. Para ser contra essa safadeza aqui. Isso aqui é safadeza. A todo momento ele se reunir com líderes religiosos e promete o quê? E está beneficiando os caras que estão devendo. Quer acabar com a crise no Brasil? É fácil. Tribute primeiro os ricos
não querem fazer isso. Quem falou de fazer isso foi o Ciro Gomes uma vez, desde que ficou com raiva. Inclusive os patrões falaram, todo mundo menos Ciro. Por que será, hein? Por que será, hein? Não tô fazendo campanha política não. Esse canal aqui não faz campanha política. Mas por que será? Agora, o cara se reúne todo momento com religiosos, vai dando benefício para eles, e os caras estão lucrando cada vez mais. Quer acabar com a crise? Tribute as igrejas também. Tribute os ricos e tribute o quê? As igrejas. Simples. Vai melhorar muita coisa. Quer ver se muitos não vão fechar a porta. Tribute as igrejas. Imagina aquele templo de Salomão pagando impostos, hein? Tem alguns tributos que a igreja paga, mas impostos não. Começa a cobrar impostos. Tribute as igrejas. Acaba a crise. Agora, gente, vamos pensar. Quando um cara fala que o Estado não é laico, porque na verdade, gente, todo momento nós vemos o tempo todo o governo favorecendo as igrejas. Isso está errado. E as pessoas acham que isso está normal. E eu falo isso que eu chamo você a refletir um pouco. Quando o cara falou aquilo, que o Estado era cristão, já era para ter ideia de que esse cara não prestava, que ele estava querendo favorecer uma parcela da sociedade. E no caso, quando ele favorece igreja e líderes, não é o povo que vai se dar bem. Não, nem o povo cristão, porque o povo cristão vai continuar a mesma coisa. Eles vão continuar achando que, apoiando isso, estão sendo beneficiados, mas vão continuar sem educação, sem segurança, sem saúde, sem as coisas básicas. Mas o que eles estão fazendo aqui? Quando eles fazem isso, quem está sendo beneficiado é quem? Apenas o líder religioso. E não é qualquer um não, esses grandes. Era para você pensar um pouco. O cara diz que o Estado não é laico, é um Estado cristão. Peraí. Nós vemos que a todo momento o governo tenta beneficiar igrejas. Beleza. Mas nós temos que lutar contra isso. Quando a religião e o Estado se separaram oficialmente, muita coisa mudou. Claro que no papel saiu, lógico, mas na prática algumas coisas continuam ainda unidas, mas muita coisa mudou. E nós temos que fazer o quê? Ficar parado? Aí votar num cara desse? Não, né? Pense. É só o que eu digo a vocês, pense. Tá bom? Então, grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima e tchau. Bolsonaro, Nando Moura e Olavo de Carvalho. Um remake dos Três Patetas.